Inscreva-se em nosso canal. Estamos iniciando mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos mostrar um pouco sobre relatos de assombração. O nosso primeiro relato de número 1, aconteceu em um município do estado de Minas Gerais. Era noite de lua minguante ou de lua crescente. Eu não me recordo muito bem. Fato é que era uma tarde de sábado, quando eu e meu amigo resolvemos sair para procurar algum baile para dançarmos. E saímos, já era cerca de 7 horas da noite, quando já estava escurecendo. Então, caminhamos por uma estrada praticamente deserta. Porém, a alguns quilômetros dali havia um campo de futebol, e ouvimos ao longe o barulho de alguns jogadores que pareciam comemorar a vitória do time. Porém, ao andarmos um pouco mais adiante, algumas nuvens ultrapassavam a lua, tampando e deixando a estrada praticamente escura. Porém, ainda era possível ver alguma claridade, e eu andava a pé e meu amigo viajava em um burro. Então, andávamos pela estrada e o silêncio tomou conta de tudo. E o meu amigo, inclusive, se dirigiu a mim e disse: "Viu como cessou tudo, o barulho do time de futebol?" E fomos andando. Cerca de meio quilômetro à frente, nos deparamos com uma imagem. Aparentava ser uma mulher e estava apareada ao barranco. E o local aonde a gente iria passar era um beco, aonde era barranco de um lado e também do outro lado havia barranco. O burro do meu amigo passou soprando próximo ao barranco do lado de baixo, o lado contrário em que se encontrava aquela criatura que se assemelhava a ser uma senhora. Eu ia a pé um pouco mais atrás e também tive bastante medo, mas mesmo assim resolvi levar a minha mão àquela imagem, e para minha surpresa a minha mão não se esbarrou em nada. Porém eu senti um forte gelo percorrer todo o meu corpo, da minha mão até a minha espinha. Então eu fiquei de cabelos arrepiados, e nesse instante um instinto de sobrevivência percorreu meu corpo, e eu empoleirei sem ver na garupa do burro do meu amigo. Esse relato me deixa de cabelos arrepiados até hoje. Aquela mulher se parecia muito com uma senhora que havia falecido há cerca de 7 dias atrás. Depois disso, passei pelo local várias vezes e mais nada eu consegui ver naquele local. Meu amigo também informou que nunca mais viu nada naquele local. Relato número 2. Esse relato também aconteceu em um município de Minas Gerais. Não se sabe o contador precisar qual município que foi. Fato é que antigamente não se existia energia elétrica e as pessoas se reuniam nas cidades para contar casos. A verdade, as pequenas cidades eram nada mais do que vielas ou comunidades pequenas, e as pessoas se reuniam e acendiam fogo na rua, e juntava-se turma de pessoas para contar caso. Foi numa dessas que um rapaz chegou em seu cavalo, começou a contar casos em uma roda de amigos, e todos contavam caso. Eis que surgiu alguém que contou um caso de assombração. Então, outro contou outro caso de assombração, e mais outro, e assim foi até por volta de meia-noite, quando o cara que estava no cavalo resolveu sair e ir de volta para sua casa. Porém, antes dele sair,
um dos que contavam casos de assombração, lhe disse que pelo local onde ele passaria, próximo ao mato, havia tido já vários relatos de assombração. Ele, porém, debochou e disse que não acreditava em assombração, e ainda fez uma brincadeira, que se a assombração aparecesse a ele, ele a caparia. Então, montou em seu cavalo e foi de volta para sua casa. Ao chegar no referido mato, havia chovido, porém a lua já estava iluminando, e ele pôde ver claramente à frente de seus olhos, cerca de 10 metros do seu cavalo, claramente a imagem de um caixão destampado, com o defunto ali dentro. O seu cavalo soprou e refugou, e não passava de maneira nenhuma. Então ele voltou novamente à rua de onde ele havia saído, e eis que lá ainda encontravam-se algumas pessoas. Então ele pediu a um homem que tinha vários filhos, para que lhe emprestasse um dos filhos, para que puxasse o seu animal por baixo do mato, pois havia chovido, e a lua estava batendo nas poças d'água, e seu cavalo estava assustando. Então o homem prontamente indicou que um dos filhos fosse na sua companhia para puxar o cavalo caso fosse necessário, e depois que passassem o mato, o menino poderia dormir na casa dele. Chegando no mesmo local indicado, o seu cavalo soprou e bufou como se algo tivesse ainda por ali, porém os dois não viram mais nada. Esse relato depois foi dito que ele tinha visto uma assombração, porém não falou nada, porque ficou com medo que o menino não quisesse ir com ele. Mas depois ele disse que havia visto uma assombração.